É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Espero que você tenha se deleitado com este belíssimo e inspirado hino interpretado por este conjunto coral direto de Israel e gravado lá no Jardim da Tumba. Esse conjunto coral interpretou esse hino que é um dos mais entoados, é um dos mais interpretados por muitos corais no mundo inteiro. E saibam, cada um desses componentes está representando um país. E nós temos uma representante aí daqui da Paraíba,
a irmã Késia, filha da missionária Railda, naturalizou-se em Israel e estava aí louvando a Deus, interpretando esse hino que realmente é um best-seller. Aproveitar aqui o ensejo para que vocês divulguem nosso programa. Nós deixamos de exibir o nosso programa na TV Maior e passamos a continuar ainda exibindo o nosso programa na TV Master, TV a cabo, canal 20 e também no YouTube. Então divulgue, faça a inscrição no sininho aí e passe a divulgar o nosso programa para que muitas pessoas possam nos acompanhar e receber a palavra de Deus todos os dias. Aproveito também a oportunidade para rogar as vossas orações em favor do Opção para a Vida, para que esse programa não saia do ar. Como também, se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, você pode fazer o seu depósito em conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, repetindo, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5, 7551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos. Quero que você leia comigo os dois versículos chaves, Atos capítulo 1, versículo 8, onde nós baseamos esse nosso estudo, e depois a gente vai para o último capítulo, capítulo 28, versos 30 e 31. Lembrando a todos que estão em casa que nós já estudamos tudo isso, mas como você que não pode vir à casa do Senhor por circunstâncias as mais diversas, você vai acompanhar conosco, embora que eu vou fazer uma ligeira recapitulação do que nós estudamos já sobre esse livro. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora vamos para o último capítulo, capítulo 28 do livro de Atos, e os versos que você vai acompanhar comigo está nos versos 30 e 31. Atos 28, versos 30 a 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem nenhum impedimento. No verso 28 desse capítulo, Paulo ainda diz, Lucas descreve: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Bom, então nós temos que entender que o livro de Atos dos Apóstolos é de autoria de Lucas. Lucas era médico, era um homem extremamente sábio, culto, preparado, pelo fato de ser médico, já se subentende isso, e ele era gentil, ele não era judeu, ele era gentil. E esse homem se converteu ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois de convertido, ele passou então a fazer o que ele diz no livro de sua autoria, no evangelho de São Lucas. Ele inclusive fala sobre isso quando ele descreve nos primeiros versículos, capítulo 1 de Lucas, versículos de 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás
informado. Então, neste capítulo de autoria do próprio Lucas, ele faz suas as palavras de que fez uma acurada averiguação acerca de tudo que ele tinha ouvido e visto e presenciado que Jesus realizara. Quando ele fez essa afirmação, onde começa o evangelho de sua autoria, houve uma pessoa muito importante que foi como se fosse um escrivão. Esse Teófilo, aqui, ele trabalhou ao lado de Paulo, narrando tudo que Paulo estava afirmando, todas as afirmações, tanto nos evangelhos de Lucas, como no livro de Atos, que também é de autoria do apóstolo Paulo. Todavia, Teófilo aparece aqui, nesse capítulo, fazendo a sua narração, fazendo o seu trabalho como escriba, não é? Por isso que no capítulo que nós lemos no iniciozinho, tem o nome dele, você pode observar aí: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Primeiro foi o evangelho de Lucas, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter recebido, e se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. De sorte que, tanto no primeiro capítulo do evangelho de Lucas, de autoria do próprio Lucas, Teófilo aparece como escrivão, como escriba, como também no livro de Atos. Vocês ouviram que ele também aparece. Certamente ele estava auxiliando o apóstolo São Paulo, descrevendo tudo que Lucas estava apenas descrevendo, e Teófilo estava apenas fazendo as anotações de tudo que ele ouvira. Então, Atos dos Apóstolos é denominado Atos dos Apóstolos porque começa a descrever, através de Lucas, o trabalho, o ministério, a função de todos os apóstolos. Inclusive, 2 apóstolos se destacaram nesse livro. Não foram os demais, mas pelo menos 2 deles, Pedro e Lucas. Pedro, porque ele foi o apóstolo levantado por Deus para pregar aos judeus, enquanto que Paulo foi o apóstolo levantado por Deus para pregar aos gentios. De sorte que Lucas faz essa observação em todo o livro de Atos dos Apóstolos, que ele, como autor, observou. Então, meus irmãos, nós vamos ver rapidamente que Dr. Lucas, autor de ambos, do Evangelho e de Atos, ele fez exatamente o que, como um homem conhecedor, cientificamente, inclusive o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos que ele mostra muitas provas científicas. Por exemplo, agora mesmo, o mundo está esperando que seja apresentado uma vacina que cientificamente seja comprovada, que realmente vai curar todo mundo dessa praga, dessa doença que está aí. Então, Lucas era esse tipo de cientista que pesquisava, que fazia suas análises. E por isso, ele foi levantado por Deus para descrever através do livro, tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos dos Apóstolos, aquilo que qualquer pessoa que não tenha conhecimento passaria a dar crédito, passaria a crer, porque alguém que estava emitindo todas aquelas informações era alguém realmente que tinha capacidade científica de descrever tudo.
Então o Dr. Lucas, ele foi levantado por Deus para essa finalidade. Inclusive, ele dá uma prova disso ao ponto de um dos historiadores do início da era cristã. Ele diz que a igreja teve como o apóstolo Lucas, como uma testemunha auricular do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso no ano 60 depois de Cristo até o ano 70 depois de Cristo. E o versículo-chave de todo esse livro de Atos é capítulo 1, verso 8, que inclusive nós lemos também nesta noite. Inclusive, embora o médico Dr. Lucas tenha sido o autor, já dissemos, Teófilo foi seu companheiro que trabalhou como escrivão. Então, esse livro de Atos dos Apóstolos trata dos atos dos apóstolos, do Espírito Santo, da igreja e também dos atos missiológicos realizados por toda a igreja. E ele continua em aberto. Por que ele continua em aberto? Porque Atos começou no derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 1:8, e ainda está aqui, porque a igreja continua fazendo a história. Então é o único livro que ainda está em aberto. Nós cristãos, nós que estamos vivendo no presente século e os que já morreram, nós continuamos fazendo a história, e quando nós partirmos, até que Jesus venha buscar a sua igreja, aqueles que estiverem vivendo depois de nossa geração, eles vão continuar fazendo a história da igreja. É isso que a gente precisa de entender. E há um fato importante, irmãos. A igreja, enquanto estiver aqui, ela será uma igreja militante. Eu estava ouvindo o pronunciamento do presidente na ONU, e ele fez uma afirmação que foi deturpada, torcida, quando ele falou sobre a perseguição aos cristãos, a cristofobia, e foi muito mal interpretada aqui por todos os que estão defendendo aquilo que a Bíblia diz, que o genocídio, que o crime, que a violência, que tudo aquilo que realmente leva as pessoas a perderem sua liberdade e que há derramamento de sangue é algo que Deus abomina. Mas quando o presidente fez essa declaração lá, ele estava falando dos cristãos que são mortos, assassinados, que são perseguidos, cujas igrejas são incendiadas, cristãos têm a sua cabeça decepada. Então ele fez um apelo através de todos os países que compõem aquele congresso, aquela assembleia, que dever-se-ia pensar em mostrar que não deve deixar de haver liberdade cristã, expressão religiosa. Eu estava com um dado aqui, muito interessante, que eu queria ler para vocês. Eu vi isso aqui recentemente por uma ONG, e essa ONG mostra o seguinte, que cerca de aproximadamente 228 mil cristãos são perseguidos pelos países onde não há liberdade de expressão religiosa. A Coreia do Norte é a número 1 no ranking de perseguição. Então a igreja, como no início surgiu debaixo de perseguição, não é diferente nos últimos dias. Aliás, eu li para vocês lá, Paulo dizendo, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos. São esses dias que nós estamos vivendo. Agora uma coisa, a igreja não pode se encurvar, a igreja não pode se dobrar diante desses impérios, nem desses poderes, nem desses déspotas, porque a igreja tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo, que deu o maior exemplo, derramando o seu sangue, dando a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância.
De sorte que aquilo que aconteceu no passado, no início do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós vemos que a igreja começou debaixo de perseguição, tem sido sim, nos dias em que nós estamos vivendo. Então Lucas, ele quis fornecer um relato preciso do nascedouro da igreja até o seu crescimento e o seu desfecho final, que aliás Paulo estava preso lá em Roma. Era uma prisão domiciliar, em que as pessoas acorriam à sua casa para que ele falasse do evangelho, ensinasse a palavra de Deus. De sorte que aqueles apóstolos, por isso que chama-se Atos dos Apóstolos, eles realmente trabalharam incansavelmente, deram sangue, deram vida para que a igreja pudesse continuar o seu glorioso ministério. E a igreja vai estar aqui, militante, até o dia em que o Senhor Jesus virá nos buscar, através do rapto, do arrebatamento da igreja. Portanto, meus irmãos, nesse livro de Atos, por se tratar de estar falando do ministério apostólico, descreve tudo o que eles fizeram em resumo. Trata de apóstolos como homens como Estevão, Filipe, o próprio Paulo, Barnabé, Cornélio, Tiago, irmão do Senhor, Timóteo, Silas, Lídia, vendedora de púrpura, Tito, Apolo, Ágabo, Ananias, Félix, Festo, Agripa, principalmente Lucas, como já descrevemos por ser médico. Nós vamos ver histórias como a de Dorcas e tantos outros, história como a de Ananias e Safira, de sorte que esses acontecimentos estão todos registrados no livro de Atos dos Apóstolos, como que para se mostrar, para se descrever que tipo de pessoas iriam estar agregadas à igreja, que é quando nós vamos ver Atos da igreja, a gente vai ver isso. Então, apóstolos, porque eles foram os que plantaram, que deram continuidade ao ministério, à obra que Jesus havia iniciado aqui. E só vai terminar quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Então Paulo foi o primeiro deles, levantado como apóstolo enviado aos gentios, porque assim nulo determinou. Quando Ananias foi à casa de onde Saulo de Tarso estava, e ele não entendeu isso. Ele disse: esse homem é um terrorista, esse homem mata os cristãos, aprisiona os cristãos. E aí o Senhor disse: vai a ele, porque importa que ele sofra por causa do meu nome. E Ananias, quando recebeu a sua visita, conforme vemos no livro de Atos, descreve isso que eu vou ler para vocês agora. Após a sua conversão, Paulo foi levantado por Deus, o apóstolo enviado aos gentios, porque assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então ele fora escolhido por Deus, certo? Ele foi levantado por Deus, para que ele realmente pudesse conhecer e saber o quanto valeria a pena sofrer por Jesus, como ele perseguiu os cristãos, ao ponto de Estevão, o primeiro mártir, morrer aos seus pés por apedrejamento. E eu creio, meus irmãos, eu creio, que quando Paulo percebeu, que a Bíblia diz que um jovem chamado Saulo estava comandando, ele tinha carta branca para perseguir os cristãos, e eu creio particularmente que aquilo marcou a vida de Saulo, o jovem chamado Saulo, mais tarde passou a se chamar Paulo, no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, por causa do nome de Jesus. E ele teve uma visão e disse: eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, como se fosse para recepcioná-lo. E Estevão disse: Pai, não imputes os seus pecados, perdoa-os. Isso ficou gravado na mente de Paulo. Isso ficou, a sua mente ficou, como que se diz, anestesiada.
porque realmente uma pessoa morrendo por apedrejamento e tendo uma visão gloriosa de um céu aberto, o mesmo Paulo mais tarde disse que era incomparavelmente melhor estar com Cristo. Paulo ele sabia o que estava falando, ele sabia o que estava dizendo, porque ele tinha visto muitos cristãos serem martirizados, serem mortos. A exemplo de Policarpo, que foi um dos perseguidos ao ponto de ter sido lançado numa fogueira e ser queimado morreu queimado por causa do nome de Jesus. Estas cenas ficam na mente, ficam na memória de qualquer pessoa, por mais dura que seja, por mais falta de, que não tenha sentimento, ela não vai suportar. Fica lá uma interrogação: por que essa pessoa, por que esse cristão deu a sua vida, derramou seu sangue, e muitos deles até dando glória a Deus, como o próprio Estevão? Então, meus irmãos, Lucas descreve isso com muita clareza, com muita riqueza de detalhes. E Paulo, então, depois de sua conversão, ele se lançou na obra de Deus, ele se lançou como ministério. Há quem diga que Paulo foi o apóstolo que substituiu Matias. Lembra-se quando Judas traiu Jesus, ficaram apenas 11. E aí eles fizeram uma reunião e eles elegeram Matias. Mas Matias não apareceu mais. Somente aquele dia em que houve a eleição dele para substituir Judas, que havia traído Jesus. Então alguém já afirmou, e quando eu digo alguém, são teólogos, pessoas que estudam, que pesquisam, que esse apóstolo Paulo foi substituto de Judas, que o traiu. E ele diz, inclusive, mais adiante a gente vai ver isso, que ele se sentia como um filho que havia nascido fora de tempo. Ele diz isso, né? Porque os apóstolos estavam julgando que ele não poderia fazer parte do colégio apostólico, por haver se convertido depois, mas ele se converteu quando ia a caminho de Damasco. Está lá em Atos capítulo 9. De sorte que o Senhor mandou Ananias dizer isso para ele. Quando o Senhor mandou Ananias ir até a sua casa, ele relutou: Senhor, este homem é um terror. De muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E é por isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, não é? Que aquilo que ele crera, aquilo que ele confiava, não é? A fé que ele tinha era suficiente. Ele diz: primeiro os judeus, depois os gentios, ou os gregos. Então Paulo tinha consciência do ministério apostólico. Lucas descreve isso mais adiante, como os demais. Pedro também, como apóstolo enviado aos judeus. Amanhã, com a graça de Deus, nós teremos a oportunidade de ouvir a continuidade desse estudo tão precioso, tão importante, que tem nos trazido edificação, tem nos trazido alimento para a alma. E como nós estamos necessitados de nutrir, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus. Então, espero que todos tenham um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por